Meus irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, chamada No Princípio. É uma série de exposições em Gênesis. Antes de ler o texto e a mensagem dessa manhã, às vezes alguns irmãos me cobram no bom sentido, né, pastor? Tem algum livro sobre isso que você está falando? Às vezes falam comigo à porta e me lembram, podia indicar. Eu esqueço de trazer aqui para frente alguns livros, né, para sugerir. Pode ser que nem todos os livros que eu vou sugerir, né, nesses próximos dias, vou tentar sempre na mensagem pela manhã sugerir, pode ser que nem todos sejam do seu interesse, porque alguns são mais específicos, outros são a menos, mas eu vou sugerir porque num grupo como esse há pessoas que têm diferentes interesses de aprender mais sobre Gênesis, sobre a origem do mundo, tudo mais, sobre o que a gente está falando aqui. Então, esse, no caso, é um livro até um pouco específico, mas eu preferi sugerir ele hoje porque ele tem na nossa biblioteca da igreja. Então, você que é membro frequentando a nossa igreja, você tem acesso a esse livro, mesmo que você não vá comprar, você pode ter acesso para lê-lo na biblioteca da igreja. Esse livro se chama Darwin no Banco dos Réus. É escrito pelo Philip Johnson. Philip Johnson é um dos melhores escritores nesse assunto sobre a perspectiva cristã. Então, a gente tem falado sobre criacionismo, a criação do universo a partir da perspectiva de Gênesis. E uma das críticas, né, porque, como eu disse no início da série, eu não vou, durante a série, falar das teorias diferentes, porque não é a perspectiva, eu quero expor os textos. Mas uma das críticas que precisamos fazer é, como cristãos, como a gente lida com o darwinismo, mesmo que ele hoje não seja uma corrente puramente, segundo a ideia de Darwin, houve mudanças, aconteceram mudanças, quem é da área explica melhor do que eu, né, que não sou, mas Darwin ainda é o fundamento de qualquer visão de mundo que negue a criação, ele ainda é o fundamento da visão chamada naturalista evolucionista. Então, esse livro do Philip Johnson, ele vai mostrar algo que eu mencionei de forma simples, até em algumas introduções, que a visão evolucionista do universo não se baseia em fatos, ela se baseia em fé. Não se baseia em fatos, porque esses fatos não existem, não é possível encontrá-los. Alguns brincam, será que é possível fazer um experimento para reproduzir a origem do universo a partir do nada, né? O famoso Big Bang, por exemplo. Mesmo que fosse possível desenhar esse experimento, ele tem um problema. Ele seria feito no universo que já existe. Você não tem como fazer esse experimento no nada, porque o nada não é nada. Então, não tem como fazer esse experimento, mesmo que ele fosse desenhado pelas melhores mentes do universo, porque o mundo já existe. Mas esse é um bom livro para aqueles que querem, principalmente se você lida com essas dúvidas pessoalmente ou no seu ambiente de trabalho, ambiente de escola, faculdade. Darwin no Banco dos Réus é um bom livro para falar sobre isso na perspectiva científica. E um cristão escreveu, que é o Philip Johnson. Inclusive, ele é o mentor da Nancy Pearcey, daquele livro Verdade Absoluta, que é um livro excelente, mas está esgotado, infelizmente. O Verdade Absoluta é da CPAD, esse é da Cultura Cristã. Está esgotado também esse? Então, está esgotado. Então, se você encontrar num sebo, você pode comprar e lucrar, vender aqui, tá bom? Pode encontrar e lucrar. O da Nancy Pearcey, a última vez que nós conseguimos, pela graça de Deus, Deus abriu uma porta, um irmão da igreja encontrou 10 livros sendo vendidos numa ponta de estoque, assim, largado assim na livraria. Ele comprou os 10, porque estava vendido por 1/3 do preço. Ele comprou os 10, trouxe para cá e nós revendemos aqui pelo preço de custo para vários jovens na época que a gente usou até na escola dominical, né? Com a classe de jovens, então foi uma bênção. Então, são algumas sugestões breves. Vamos avançar para a mensagem dessa manhã, que é o nosso foco. Gênesis 2, versos de 4 a 17. Vamos falar sobre o primeiro lar, o mandato cultural e o pacto dados por Deus. Vamos ler o texto, então, nos debruçar e aprender mais nele. Diz assim a palavra de Deus, então, Gênesis 2, a partir do verso 4. São essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista, boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden
saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Vamos ler? Vamos orar, desculpa, vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento pela Tua Palavra, trazendo não só informações à nossa mente, mas alimento, capaz de fortalecer a fé, capaz, Senhor, de nos conduzir, não só para lidarmos com as dúvidas e desafios, seja nossos próprios ou de outros, mas até para conduzir outros à fé, apontando para a grandiosidade da criação, que é fruto da Tua vontade. Tudo isso nós pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém. O livro de Gênesis tem esse nome porque ele contém narrativas das origens. Já vimos isso? A origem do universo, a origem da realidade, a origem da terra, das plantas, dos animais, a origem da raça humana e a origem do povo de Deus, mais à frente no livro. Como nós mencionamos anteriormente, a narrativa da criação em Gênesis é muitas vezes colocada em dúvida com a intenção de explicar um universo sem Criador. Por quê? Porque negar Deus como Criador é uma necessidade para quem precisa fugir da realidade, da responsabilidade humana, da soberania de Deus e do propósito que Ele estabeleceu para tudo o que criou. Quando nós pensamos sobre a nossa origem, nós não estamos somente olhando para trás. Quando pensamos na nossa origem, nós estamos aprendendo e entendendo de onde nós viemos e o que Deus preparou para que nós façamos e como devemos viver hoje. A partir da nossa visão da criação, nós podemos e devemos olhar a nossa volta e a nossa maneira de avaliar as coisas, de relacionarmos com as pessoas, de lidarmos até com o mundo, ela muda. Então, olhar para a origem e ver o que a Bíblia ensina afeta, tem efeitos no hoje e no futuro também. É interessante que o livro de Gênesis, como todos os livros da Bíblia, ele não foi escrito em capítulos. A divisão de capítulos, ela foi feita depois para nos ajudar a encontrar os textos. Mas o autor de Gênesis, que eu creio ser Moisés, ele fez uma divisão no livro. Ele produziu uma estrutura literária que eu vou te mostrar um pouco nessa mensagem, até para nos ajudar hoje, porque tem a ver com esse texto, e para você ler Gênesis depois percebendo isso, vai te ajudar a entender melhor o livro de Gênesis. Ele, Moisés, separou o livro em 11 gerações ou origens. Isso apareceu inclusive no versículo 4. Olha para o slide por um instante. Eu listei essas origens ou gerações. Uma palavra aparece nessas divisões, no início dessas divisões. Gênesis 2:4 ao 4:26, as origens ou as gerações dos céus e da terra. No capítulo 5, versículo 1, inicia uma nova divisão. As gerações ou as origens de Adão, vai até o 6:8. Se você olhar na sua Bíblia, todos os versículos que marcam o início vão aparecer ou a frase, essas são as gerações ou essas são as origens, todos eles. Noé, origens de Noé, gerações de Noé, 6:9 até o 9:29. As gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Gênesis 10:1 até 11:9. Terá, ênfase em Sem, pai dos semitas. Gênesis 11, de 10 a 26. Terá, pai de Abraão, 11, 27 até o 25:11. Ismael, Gênesis 25, 12 a 18. Isaac, 25:19 até o 35:29. Esaú, 36:1-8. Esaú, o Edom, o pai dos edomitas, 36:9 até o 17:1. E Jacó, 37:2 até a conclusão do livro. Alguns, inclusive, propõem que esse ciclo, nessas divisões, nessas gerações, ele segue um ciclo que é geração, degeneração e regeneração. E devem usar as dádivas do Senhor conforme Ele ordena.
texto diz, só faltava agora o homem que ia na terra, ou seja, pegar as bênçãos de Deus e trabalhar nelas, trabalhar para que elas florescessem ainda mais. Nós veremos daqui a pouco, no versículo 15, que Deus estabeleceu o ser humano como um cooperador para esse florescimento da criação. Mas agora voltamos para o verso 7, porque agora vai dar os detalhes da criação do homem em si. Os detalhes primeiro desse ambiente onde ele será colocado, mas agora quem é o homem? Como ele foi formado? Versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. No capítulo 1, nós já vimos a narrativa de que Deus criou o homem e mulher à sua imagem. Mas agora, novamente, uma aproximação. Como ele fez ao criar o homem à sua imagem e semelhança? E é interessante porque Moisés diz que o Senhor Deus formou. E esse verbo usado aqui era usado para descrever o trabalho de um olheiro, trabalhando num vaso a partir da massa, né, do barro ali, o trabalho de um olheiro. Ele usa esse verbo especificamente para dizer que Deus formou o homem dessa maneira, como quem trabalha naquela massa. E a palavra usada para homem aqui, os irmãos sabem disso, né? Eu evito usar palavras no hebraico e grego, primeiro porque eu não sei tanto assim, quanto pode parecer, e segundo porque nem sempre é útil, mas aqui é muito útil, assim como no Toledote ainda há pouco. A palavra usada para homem é a palavra Adão. Você conhece essa palavra, né? Qual vai ser o nome que o primeiro homem vai receber? Adão, em língua portuguesa. É dessa palavra. A palavra homem e o nome dele, Adão, são iguais no radical aqui. Da onde vem o nome dele? E é muito similar à palavra para terra. A palavra para terra em hebraico é Adamá. Então o homem é tirado da terra. Deus forma com a sua mão. Isso corrobora, inclusive, a formação do pó da terra. Deus forma como um oleiro, trabalhando para formar o homem à sua imagem e semelhança. E então, Deus sopra o fôlego de vida. E essa é uma expressão fantástica, porque ela descreve a atividade do Espírito Santo. Olha o Salmo 104, versículo 30. Você pode ler? Envias... Esse salmo fala sobre a atividade criadora de Deus, em forma de canção, e fala que o sopro, o fôlego é enviado para gerar vida. Nós também temos, por exemplo, a conhecida explicação de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é aquela passagem conhecida como o Vale dos Ossos Secos. Quando o profeta ouve da parte de Deus que ele deve pregar, profetizar, né, anunciar a palavra de Deus, porque Deus vai soprar isso, o profeta vê e ouve. Deus sopra um vento, um fôlego, e ossos mortos voltam à vida. O que nós percebemos aqui é que desde a criação, está claro que só pode existir vida graças a Deus agir, e mais especificamente, porque Deus age pelo seu Espírito. É o Espírito de Deus que produz vida. É interessante porque essa visão de que a existência da vida humana depende do fôlego que Deus dá, Paulo encontra, inclusive, o apóstolo Paulo, na literatura e no pensamento de pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. Quando Paulo estava em Atenas, em Atos capítulo 17, e ele começa a pregação sobre a criação, já falei isso na primeira mensagem, né? Paulo não tinha como começar pela lei, Antigo Testamento, porque os gregos não conheceriam nada. Ele começa por aquilo que qualquer homem, qualquer mulher na face da terra é capaz de observar, começa pela criação. Mas lá também, Paulo lança a mão de pensadores, de escritores dos gregos. Ele diz, como dizem vossos poetas, nele nos movemos e existimos. O que Paulo está dizendo é, de alguma maneira, os poetas de vocês, sem conhecer o Deus verdadeiro, porque o altar era ao Deus desconhecido, né? Sem conhecer, perceberam que a existência, a nossa existência, depende dele. De alguma maneira, Paulo estava aplicando ou explicando esse texto da criação. Eu já falei isso na primeira mensagem. Eu creio que Paulo estava pregando Gênesis. Ele só não deu a referência porque ninguém não tinha Bíblia, né? Ele falou assim, mas eu vou pregar você. Paulo estava pregando Gênesis. Ele está dizendo, nele nos movemos e existimos. Eu e você, e qualquer pessoa que já existiu na face da terra, só existe porque Deus graciosamente soprou o fôlego de vida. E se isso não fosse suficiente para dizer que nós pertencemos a Deus, eu não sei o que mais será. O nosso fôlego foi dado por Ele. Ele deu, graciosamente, soprou,
gerou vida. E o seu Espírito é o caminho, é o meio, é o Espírito, é só por meio dele que existe vida no mundo criado por Deus. E de igual maneira, inclusive, é só pelo Espírito que pode existir nova vida. A vida que a graça de Deus oferece em Cristo também é só pelo Espírito. É só pelo Espírito que existe qualquer tipo de vida. A vida natural e a vida espiritual dependem do fôlego do Espírito de Deus. Depois desses detalhes de que Deus estava fazendo e do homem que Deus estava produzindo e gerando, agora a narrativa avança para essa primeira casa, o primeiro lar dos seres humanos, a partir do versículo 8. Se você observar na sua Bíblia, o 8 e o 9 vai aparecer aqui também. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Éden significa deleite ou prazer. Algumas traduções também entendem essa palavra como sendo um lugar de muita água, ou seja, de abundância para produzir. E é o nome para apresentar o lugar onde Deus plantou o seu jardim e ali colocou o homem. E é interessante porque Deus colocou o homem, então, num lugar que não era apenas, ou não tinha apenas os recursos para sobrevivência. Era mais do que isso. Esse lugar, esse jardim plantado nesse lugar, ele servia para mais do que sobreviver, servia para satisfazer o homem, trazer alegria ao seu coração e mais, possibilitava o homem cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ali naquele jardim, Deus colocou tudo isso, tudo como precisaria para o seu deleite, por isso o nome Éden, né, de prazer, de satisfação, e para a sua missão, para aquilo que ele deveria fazer, tudo estava colocado ali. Só que duas árvores são destacadas, elas ganham destaque aqui. E elas vão ser mencionadas mais à frente no capítulo 3, inclusive no capítulo 3 vamos nos aprofundar mais nela, mas elas já aparecem aqui. Primeiro, a árvore da vida, cujos frutos, pela narrativa de Gênesis e depois corroborado pela Escritura, são frutos capazes de oferecer vida eterna. E a outra árvore mencionada é do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore estava fora do alcance humano. Por quê? Porque ele promovia um conhecimento experiencial do bem e do mal. Ele possibilitava experimentar o bem e o mal. E aqui é interessante, que nós veremos a fundo no capítulo 3, é que esse conhecimento, fora do controle da revelação de Deus, representava uma rebelião contra Deus. Buscar conhecer o bem e o mal, ou qualquer outra coisa, fora do que Deus diz, ou seja, sem Ele, é uma demonstração de rebelião. E é por isso que essa árvore está fora do alcance. Nós veremos também, inclusive, isso tem a ver com o teste ou a prova feita mais à frente no próprio capítulo e que se completará no capítulo 3. Então essas duas árvores são destacadas aqui, mas aqui até agora não é dito, pelo menos nessa parte da passagem, o que elas farão ou deveriam não fazer, nem como deveriam fazer. Daqui a pouco vai ser dito o que ele não deve fazer. Mas a narrativa prossegue e agora alguns referenciais geográficos são apresentados. Eu vou apenas ler, porque esses referenciais são importantes, eu vou falar sobre a importância deles, mas eles não são os detalhes que devemos nos atentar. É dito a partir do versículo 10 que do Éden sai um rio que regava o jardim, e ele se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Ali existe o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion, este é que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, este é que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Apesar dessas informações aqui apresentadas, não é possível determinar com certeza o local exato onde seria ou foi plantado o Éden, o jardim do Éden. Não dá para saber com certeza. Alguns especulam, creio que até com razoável capacidade, regiões, por causa da menção de Assíria, essa tentativa de localizar como uma questão contemporânea, né, dos leitores. Algum lugar no Oriente é possível, perto da Pérsia, da futura Pérsia, Mesopotâmia, mas não sabemos o lugar exato. Não é possível. Até porque apenas 2 dos rios mencionados mantiveram o nome. E mais, nós nem sabemos se os nomes usados hoje, ou usados na época da escritura, do registro por Moisés, era o mesmo nome da origem. Nós não sabemos se era o mesmo nome, ou se um outro rio foi batizado de Tigres em homenagem a outro rio Tigres. Não sabemos. Nós temos alguma noção, mas não sabemos ao certo local. Mas o que nós sabemos? O que é importante para nós aqui? Primeiro, por que é importante esses referenciais geográficos? Para mostrar
que o Éden foi plantado num lugar que existia. Não era imaginação, não era Nárnia, não era a famosa Passárgada, né, na obra de Manuel Bandeira. Que, aliás, Passárgada é uma ideia de uma cidade dos persas. Manuel Bandeira diz que ele leu aos 16 anos um livro sobre os gregos e lá mencionava Passárgada como um lugar perfeito, daí ele tirou essa ideia para a sua obra. Não é Nárnia ou Passárgada, não. Era um lugar real. Por isso a preocupação de dar referenciais geográficos, para mostrar, tem referenciais. Se alguém conhecesse todos esses referenciais, poderia inclusive encontrar esse lugar. Então, mostrar a existência real desse lugar. O Éden não é um lugar imaginário. Foi um lugar real. Tinha marcos geográficos possíveis de encontrá-lo. E segundo, para mostrar, com toda essa descrição, que Deus proveu ao homem tudo o que ele pudesse precisar. Deus não deixou faltar ao ser humano nada. Nós vimos que a criação era muito boa, capítulo 1, verso 31. E o Éden, de alguma maneira, esse jardim, possuía um aspecto de plenitude, de completude ainda maior. Ele era o que melhor Deus criou, colocado no único lugar para sustentar e para trazer satisfação ao ser humano. Não faltou nada. O primeiro lar dos seres humanos era completo. Tudo que nós precisávamos estava lá para nos satisfazer. Tudo estava lá para que pudéssemos obedecer a Deus e cumprir a missão que recebemos. Isso já amplia, né, uma espécie de clímax para a gravidade do capítulo 3. Porque Deus colocou a raça humana no lugar mais pleno, mais completo, com tudo que eles precisavam acessível. Você consegue pensar nisso? Um lugar que tem tudo que você precisa, tudo. Era lá e muito mais. Era assim o jardim do Éden. Nós vimos a origem em aproximação. Esse primeiro lar. E então, Deus coloca o homem lá e entrega a ele um mandato que deve fazer e estabelece com ele um pacto. Observe isso agora a partir do verso 15. Vocês podem ler o verso 15? E o Senhor... O homem foi criado, como eu disse anteriormente, como um ser que trabalha de acordo com a imagem de Deus. Deus trabalha. Você consegue imaginar isso? O ser mais poderoso do universo não usa seu poder para ficar no ócio, para ficar parado. Ele usa o seu poder para trabalhar. Aqui nós temos um resumo do que é chamado, na tradição cristã, especialmente tradição cristã reformada, de mandato cultural. Nós vimos o início desse mandato lá no capítulo 1, nos versos 26 a 29, quando Deus afirma que confiou aos seres humanos uma responsabilidade, dominar toda a criação para fazer algo com ela. Ele vai explicar o que é esse algo agora. Mas esse mandato que Deus mandou fazer estava lá no início, na criação, que Deus estabeleceu, no capítulo 1. Tudo que Deus criou, Ele colocou sob os cuidados dos seres humanos, visando cumprir a sua vontade e atender também às necessidades humanas. No início do capítulo 2, que nós vimos hoje, no verso 5, é dito que o homem deveria trabalhar a terra para que ela florescesse. Então, temos mais um elemento nesse mandato. Lá no capítulo 1, Deus confiou o homem, dominar todas as coisas. Capítulo 2, verso 5, para trabalhar essa criação de Deus à terra. E agora nós chegamos no versículo 15, onde essa tarefa do mordomo da criação, ela é resumida como cultivar e guardar. Perceba, eu tenho bastante tempo de vida cristã, né, pela graça de Deus, criado desde pequeno. Então, a palavra mordomia é um linguajar, digamos assim, do evangeliquez, né? Mas talvez você tenha menos tempo de vida cristã e não esteja familiarizado. A gente usa, geralmente, mordomia para falar do bom cuidado dos recursos financeiros, né? Mas mordomia vem de mordomo, ser mordomo, então é muito mais amplo. A ideia de ser alguém que cuida em favor e devido aos interesses do dono, do proprietário. Os seres humanos foram colocados, então, não só no Éden, no mundo, para cuidar dos interesses do Criador.
Eles dominam sobre todas as coisas, capítulo 1. Eles devem trabalhar a criação de Deus, capítulo 2, 5. E esse trabalho, esse domínio é feito com o objetivo: cultivar e guardar. A primeira lição que, então, esse verso traz é que, primeiro, o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. Ao contrário do que boa parte do cristianismo anterior à reforma defendeu, o trabalho não é uma maldição. Essa mentalidade que ocupou boa parte da história do cristianismo, ela foi influência da mentalidade grega. O que os gregos pensavam, na sua grande maioria, habitualmente? Que a matéria, as coisas materiais eram más. E o trabalho braçal, ele era inferior. Por exemplo, os filósofos gregos acreditavam que o ápice da vida era ser um filósofo. Por quê? O que o filósofo fazia? Observava o mundo. Observava o mundo para pensar: por que o sol nasce? Por que crianças crescem? Por que homens trabalham? Observar o mundo. E por isso, por algum tempo, eu diria até bastante tempo, na história do cristianismo, a igreja adotou uma visão, sem perceber, sem ter filtro para essa influência, de que o trabalho era resultado da queda. De que o trabalho tinha surgido depois da queda como um tipo de castigo. Como os nossos primeiros pais tinham sido colocados no jardim do Éden, Deus tinha falado para eles: Adão, Eva, olha, eu plantei tudo que vocês precisam, né? Pode passar o dia agora na rede. Eu digo rede porque eu adoro uma rede. Pode passar o dia na rede. E se tiver fome, você estica o braço, pega e come. Mas eles não foram colocados lá para isso. Existia sim o deleite, o descanso, o prazer, mas foram colocados lá para cultivar e guardar. O trabalho não é uma maldição. Pelo contrário, Deus que nos criou, Ele também é um trabalhador, como eu disse, e a missão que Ele nos confiou é esse trabalho. Ela está enraizada na ordem de trabalhar. Óbvio que nós estamos do lado de cá da queda, como eu disse, vou repetir isso mais uma vez daqui a pouco, e logo agora o trabalho não é mais como era. Ele foi afetado, porque nenhuma área da existência, da nossa existência, deixou de ser afetada pela queda, inclusive o nosso trabalho. Não é só porque a gente trabalha e não gosta de trabalhar. Não, muito mais do que isso. É porque o trabalho, inclusive, não rende os frutos que nós esperamos. Isso sim faz parte da queda. Deus falou para Adão e Eva, me antecipando aqui: vocês vão trabalhar, arar na terra, e ela vai produzir espinhos, em vez de produzir frutos. Faz parte. Isso sim faz. Mas não o trabalho em si. O trabalho é uma bênção. A criação do trabalho, a ideia de trabalho tem a ver com esse mandato. Deus falou: vai cultivar e guardar. E agora sim, essas duas palavras, o que é cultivar e guardar, que nós temos que nos a definir esse mandato cultural que eu estou aqui falando, mas agora, brevemente, eu vou colocar ele em contexto. A visão da teologia reformada é que há 3 mandatos na criação. 3 mandatos. O mandato espiritual. Deus deseja relacionar-se com o homem, e Ele chama o homem a essa responsabilidade. O homem deve se relacionar com Deus. Nós veremos, por exemplo, daqui a pouco, na narrativa, que Deus se encontrava com o ser humano todos os dias. Mandato espiritual, relação com Deus. Deus estabeleceu o que alguns chamam de mandato relacional ou mandato social. Que é o quê? Deus criou homem e mulher, e eles deveriam ter não só a intimidade como casados, mas o relacionamento deles. E depois ensinar isso às suas gerações. Por quê? Porque o ser humano é um ser social, porque Deus, o Deus Trino, é Pai, Filho e Espírito. Está sempre em comunhão e relacionamento interno, perfeito e pleno. E nós somos a imagem dele. Então tem um mandato, se relacionarmos com as pessoas, nos relacionarmos com as pessoas, melhor dizendo. Mas tem um mandato cultural, que é de produzir cultura. O mandato cultural é uma ordem dada por Deus para que nós sejamos mordomos da criação, tendo domínio sobre ela, com o fim de produzir cultura. A palavra cultivado, 2,15, inclusive, tem a ver com isso, produzir cultura. Se você for a regiões do estado do Rio de Janeiro, onde ainda há plantações, por exemplo, não muito longe daqui, tem lugares onde se produz tomate, né? E é comum, na linguagem, falar que essa cidade é sustentada pela cultura do tomate. A ideia de cultivar e produzir cultura é a mesma origem, a mesma radical. Mas alguém pode pensar que o cenário ideal para o homem, então, pastor, é viver, né, para fazer esse mandato, apenas cuidando de plantas, né?
Então, o ideal para a gente é cuidar de plantas, ir para um lugar bem longe da cidade, com os filhos, com a esposa, e lá, alguém pode pensar até, a gente, segundo eles estavam, também poderemos usufruir. Inclusive, essa ideia, que eu vou mostrar rapidamente que ela não está correta, ela alimenta uma ideia muito comum na nossa cultura, eu digo agora a nossa como latinos especialmente, mas em outros lugares também assim, do imaginário da inocência, por exemplo, dos nativos indígenas. A ideia de que o nativo indígena, lá longe, isolado, ele está melhor, porque a vida é melhor assim. Esse é um engano. Esse é um engano. E esse imaginário de que, não, então esse mandato é para cuidar da terra lá sozinho, isolado, longe de tudo. Por quê? Porque não foi isso que Deus ordenou. Apesar de eles terem sido colocados num jardim, os seres humanos deveriam usar cada elemento criado por Deus para produzir e, produzindo, florescer a sociedade humana. Inclusive, eu creio que, se fosse seguido esse curso, sem o capítulo 3 de Gênesis, sem a queda, isso ia desembocar numa cidade. Pastor, agora o senhor especulou demais, né? Cidade nem aparece aqui em Gênesis. Mas por que eu digo isso? Porque é assim que a Bíblia diz que todas as coisas serão consumadas no novo céu e na nova terra, quando uma cidade com um jardim no centro será a habitação do povo de Deus. Observe Apocalipse 21, 1 e 2. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, enfeitado como uma noiva preparada para o seu noivo. Aí no restante do capítulo 21 de Apocalipse, desculpa, você pode olhar lá, por exemplo, os versos 9 até o 27, João vai descrever essa cidade, a beleza da cidade, os detalhes da cidade, para então mostrar que essa cidade foi erguida em torno de um jardim, no capítulo 22, 1 e 2. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Deus criou os seres humanos para trabalhar a criação, mas não era para apenas manter aqueles elementos que Deus criou, é para com eles produzir algo que seria um florescimento. Só que aqui a gente pensa, quando nós pensamos em cidades, nós pensamos em quê? Poluição, violência, uma vida acelerada, sufocante. Por quê? Porque entre esse mandato e hoje, o ser humano foi rebelde contra Deus, e isso teve consequências no mandato. Teve consequências no mandato. Nós veremos essas consequências de forma profunda quando chegarmos no capítulo 3. Mas Deus mandou cultivar, produzir cultura. Então Deus está ordenando que cada elemento seja usado, cada planta, cada semente, cada mineral, cada animal, tudo mais seja usado. Seja fazendo uma ferramenta, seja produzindo ou elaborando uma máquina, seja produzindo um medicamento ou até uma receita de alimento saboroso. Nós estamos assim obedecendo a ordem de Deus, que é cultivem, ou seja, faça cultura, como eu dei a vocês. Não sei se você parou para pensar nisso, mas eu fico pensando, quem foi que descobriu que se pegar uma raiz e cozinhar e depois fritar, a gente come e acha maravilhoso? Essa raiz a gente chama de aipim aqui, alguns chamam de macaxeira ou chamam de mandioca. Como a gente descobriu isso? Rapaz, isso é uma coisa boba, simples. Tem várias raízes que você cozinhar e fritar, você não vai gostar de comer. Tem várias. Tem algumas coisas que podem te matar. O próprio aipim tem umas dificuldades se você não fizer corretamente. Até a receita deliciosa de um alimento é obediência ao mandato cultural. Quando a dona de casa, ou se você, irmão, sabe cozinhar também, faz isso, você está obedecendo a Deus. Por quê? Porque Ele falou, é para cultivar, é para produzir cultura com isso. Desde um medicamento, uma máquina complexa, até uma receita com alimento, é o que Deus mandou fazer. Não fazemos perfeitamente, porque nós não somos mais no Éden, mas é o que Deus mandou fazer. Produzir cultura.
Deus mandou fazer assim. Mas além de cultivar, Deus mandou guardar. E guardar aqui claramente quer dizer proteger ou zelar por algo. Nossa responsabilidade então, desde a origem do mundo, é produzir cultura, mas sempre buscando proteger a criação de Deus. Mas ouça com atenção, isso é muito mais profundo do que apenas não derrubar uma árvore, por exemplo. Porque derrubar uma árvore poderia estar a serviço de produzir cultura. O guardar, o proteger, é saber como produzir cultura sem romper com o propósito que Deus estabeleceu para o mundo que Ele criou. É produzir cultura, obedecer ao Senhor, mas guardando e protegendo esse mundo criado dos desvios, de tudo aquilo que é contrário a Deus. Vou dar alguns exemplos, poderia dar muitos mais. Por exemplo, o guardar tem a ver com proteger a vida de bebês dentro do ventre. Porque dizer que eles podem morrer porque eles não nasceram é uma mentira, é uma corrupção do propósito que Deus criou. Então, guardar a criação pode desembocar nisso, ou deve desembocar nisso. Por exemplo, proteger crianças do mal que governa o mundo à nossa volta. Proteger o casamento ao defender que ele é sempre entre homem e mulher numa relação pactual. Guardar a criação é isso. Que o casamento vai aparecer daqui a pouco como um ato criador de Deus. Guardar a criação é proteger o casamento como uma ordem de homem e mulher se unirem exclusivamente numa relação pactual. Proteger também, aqui, ou guardar, é proteger pessoas indefesas, por exemplo, de serem controladas por grandes corporações ou por corrupção política. Proteger as pessoas disso é guardar a criação. Anunciar a verdade para guardar, para protegê-las. Então, o mandato cultural, Deus colocou o ser humano no mundo, você, inclusive, para cultivar e para guardar. E isso, inclusive, foi usado para mudar toda a perspectiva de trabalho e vocação depois da Reforma Protestante. Parte disso vai ser tratado no próximo sábado pela Conferência Farol. Por quê? Os pregadores da Reforma Protestante começaram a anunciar que um trabalhador de artesanato, um fazedor de sapatos, uma dona de casa, um agricultor, tinha um trabalho que era tão importante e de valor até maior para a sociedade do que o pregador. O que estavam dizendo é, Deus mandou cultivar o mundo dele, fazer cultura. Isso muda, meus irmãos, a nossa perspectiva em relação ao nosso trabalho. A gente para de ver o nosso trabalho apenas como aquela coisa enfadonha que é feita porque eu preciso daquele recurso. Mas eu tento perceber a perspectiva, ajustar minhas lentes para perceber assim, eu preciso encarar o que eu faço como uma maneira de servir a Deus no mundo. No mundo. Esse é o mandato cultural. Mas não é só ele que está aqui. O que Deus mandou fazer, cultivar e guardar. Aparece também o que nós chamamos de pacto de obras, versos 16 e 17, dois últimos versos da passagem. Então, o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O fato de Deus dar uma ordem ao ser humano já demonstra que nós fomos criados como seres morais e responsáveis. Deus não disse para nenhum outro elemento da criação, não deu para nenhum deles uma ordem nesse sentido, de olha, apliquem o que eu estou dizendo dessa maneira. Só o ser humano é responsável, é moralmente responsável, Deus dá uma ordem. E aqui nós temos os termos de uma aliança, o pacto. E esse pacto é firmado entre Deus e o homem, por iniciativa do próprio Deus, e os termos são dados por Deus em forma de mandamento. Temos que destacar que Deus tem autoridade para isso. Ele tem autoridade para determinar os termos dessa aliança, desse pacto, e ordená-los. Por quê? Porque Ele é o Criador, inclusive, do homem. Ele formou o homem do pó da terra, Ele soprou nele o fôlego da vida, então Ele tem autoridade para dizer, os termos para viver nesse mundo e no meu jardim são esses. Viva assim. Faça isso. Não faça aquilo. O ser humano é um inquilino no mundo de Deus. Um inquilino cheio de qualidades, é verdade, e com grande privilégio, se eu visse a rede da criação, mas esse privilégio, inclusive, em razão desse privilégio, nós temos responsabilidade. O comentarista Warren Wiersbe vai dizer, a obediência à palavra
manteria os seres humanos dentro da esfera de comunhão e da aprovação de Deus. Todas as ordens de Deus são boas e trazem benefícios àqueles que lhes obedecem. Deus estabeleceu então um limite de vivência. Comam de tudo, mas não comam dessa árvore específica, o conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem adquiri-lo dessa maneira. Eu creio que Deus daria o conhecimento por revelação, assim como a palavra de Deus traz conhecimento. A palavra de Deus, depois de Gênesis, explica o bem e o mal. Mas ali estava uma possibilidade de conhecer sem Deus, saber sem Deus agindo, sem o controle de Deus. Adão e Eva receberam então uma ordem de Deus, que eles livremente deveriam obedecer. Eu queria a sua atenção para isso, isso é muito importante. Por quê? Essa aliança, firmada aqui no pacto de obras, estava baseada na liberdade, aquilo que de fato, tecnicamente, pode ser chamado de livre-arbítrio. Adão e Eva possuíam livre-arbítrio. Adão e Eva eram livres no sentido mais pleno que é possível um ser humano ser livre, e deveriam usar isso, inclusive, para manter-se em comunhão com Deus, por meio de quê? Da obediência, obedecendo o pacto, a aliança. Contudo, o que nós veremos daqui a alguns versos é que não foi isso que aconteceu. Eles usaram essa liberdade para buscar autonomia, ou seja, para serem independentes de Deus. E isso, ironicamente, resultou na perda dessa liberdade. O teste estava posto. Quando eles falharam, os seus descendentes nunca mais poderiam experimentar essa liberdade. É por isso que eu acredito que não existe livre-arbítrio hoje. Ele foi perdido quando ele foi usado para nos afastar de Deus, ao invés de obedecer a Deus. E perceba, ele foi usado erradamente no jardim do Éden. Se ele existisse hoje, nós faríamos escolhas ainda piores, porque nós não estamos no jardim do Éden. Todos os descendentes, veremos a partir do capítulo 3, da raça humana, estarão cativos para sempre a essa escolha. Todas as nossas escolhas serão viciadas, aprisionadas, contidas, circunscritas por essa ruptura do pacto de obras. Deus disse, para viver no meu mundo e nesse jardim, não pode comer dessa árvore. Por quê? Porque ela vai trazer morte para vocês. A consequência para vocês não vai ser só adquirir esse conhecimento. Adquirir esse conhecimento dessa maneira produzirá morte. Para concluir, eu trago aqui uma citação do pastor Tiago Guerra, da Igreja da Trindade, em São José dos Campos. Ele diz assim, podemos ter tanto prazer na criação ao ponto de abandonarmos o Criador. É possível ver tanta beleza na ordem criada e nos distrairmos daquele que é infinitamente mais belo. A criação deve ser um trampolim que nos impulsiona para a admiração a Deus, um meio para glorificarmos o Criador. Não uma teia de aranha que nos prende em si mesma. Quando nós pensamos na criação, à luz daquilo que Gênesis ensina, e toda a Escritura ensina, ela deve servir então como um meio para olharmos para o Senhor. Esse alerta, inclusive, aparece nas Escrituras de forma muito clara no livro de Eclesiastes. Se você for olhar o livro de Eclesiastes, vai perceber que ali há um alerta quanto ao perigo também, outros perigos também, mas um alerta quanto ao perigo de vermos as dádivas de Deus como um fim em si mesmo, não como um meio para olharmos para Deus. Salomão, o homem mais sábio que existiu nesse mundo, vai dizer isso. Eclesiastes 2,17, por exemplo, ele vai dizer, pelo que aborreci a vida, pois não foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e corre atrás do vento. Se você olhar o capítulo 2 inteiro, ele estava descrevendo os prazeres que ele experimentou. Salomão vai dizer que tudo o que ele desejou, ele teve. Você consegue imaginar isso? Tudo o que ele desejou, ele teve. Bens, mulheres, fama, riqueza, tudo. O que ele olhou e falou, eu gostaria de ter isso, ele teve. Tudo. E ele vai dizer, mas isso foi um peso para mim. Foi terrível para mim. Por quê? Porque essas coisas foram perseguidas como um fim. A criação foi vista como um fim e não como um meio. Ele achou que se ele conseguisse essas coisas, conseguiria tudo. Se ele conseguir o trabalho que eu quero, se eu conseguir a família que eu quero, se eu conseguir, eu vou ter tudo. Salomão falou, não tenho, porque eu descobri que era vento. Sem o Criador, essas coisas não têm qualquer sentido. Sem o Criador. E é por isso, olha a conclusão do capítulo 2 dele.
verso 24 e 25 de Eclesiastes. Não há nada melhor que o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Sem Deus, a criação não faz nenhum sentido. Você pode perseguir todas as coisas e até conquistá-las, mas será vento. Por isso é importante olharmos para a criação pela lente, pela ótica das Escrituras, pela narrativa do que Deus estabeleceu para ela. Para não só sabermos a origem das coisas, mas o que elas significam para nós, revelando e apontando o Criador. E a importância aqui da narrativa, tanto do mandato quanto do pacto de obras, é para nos alinhar, para apontar, para quando devemos viver pelo mandato de Deus, e para apontar e revelar melhor como nós não conseguimos viver por esse pacto aqui. O pacto de obras testou as obras humanas e elas vão falhar daqui a pouco, poucas páginas do livro de Gênesis. Num jardim perfeito, com tudo que precisavam, os seres humanos se rebelaram contra o Criador. Você pode negar-se a obedecer, você pode até questionar se existiu ou não essa primeira aliança, esse primeiro pacto com os nossos representantes, Adão e Eva. A única coisa que não é possível é escapar da responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Não dá para escapar. Por isso, nós precisamos de um outro pacto, uma outra aliança. O pacto da graça. O pacto da graça é a mensagem do Evangelho. É a mensagem daquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque nós não conseguimos obedecer o que Deus nos ordenou no começo. Jesus Cristo é o único que cumpriu a ordem dada por Deus no Éden. Só Jesus Cristo cumpriu o que Deus mandou fazer na criação. Só Jesus obedeceu o pacto de obras. Só Ele. E por isso, a mensagem do Evangelho anuncia que, pela graça, ou seja, por confiarmos no favor que nós não merecemos, nós recebemos esses benefícios da obediência dEle. Porque olhando para a criação, nós ficaremos desesperados. Eu não consigo obedecer isso. Eu não posso viver assim. Meus primeiros pais falharam e eu falho também. Mas a mensagem do Evangelho é dizer: obedeceu esse pacto, cumpriu. E Ele, graciosamente, agora oferece todo que crê nele os benefícios dessa obediência. João Calvino explica assim isso. Vemos então como Cristo é a mais perfeita imagem de Deus. Lembra-se, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Cristo é a imagem mais perfeita. Se somos conformados a ela, ou seja, a imagem de Cristo, somos de tal modo restaurados que com as verdadeiras piedade, retidão, pureza e inteligência portamos a imagem de Deus. À medida que nós somos moldados à imagem de Jesus Cristo, nós estamos sendo restaurados pelo poder do Espírito para a comunhão com Deus e com o próximo. Em outras palavras, em Cristo nós somos resgatados para ser o que fomos criados para ser. O mundo não é o Éden agora, mas nós esperamos uma cidade construída em torno de um jardim que está garantida porque obedeceu. Só que esse que obedeceu é o Filho de Deus. A mensagem da criação é mostrar: Deus estabeleceu um padrão e nos expor, mostrando que as nossas obras, quando são testadas, vão falhar. Mas revelam que nós devemos então e podemos confiar em alguém que não vai falhar. O apóstolo Paulo explica isso muito melhor, claramente, em suas palavras inspiradas, 1 Coríntios 15, versos 45 e 49. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural, depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O último Adão, Jesus Cristo, obedeceu aquilo que o primeiro Adão não obedeceu. Não obedeceu o mandato, não cumpriu o pacto, mas Jesus Cristo cumpriu. O mandato cultural e o pacto de obras nos mostram a falha da humanidade. Na verdade, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, só tem falha da humanidade. E Deus dando novas oportunidades. Até que no capítulo 12 ele vai fazer uma aliança. Está afirmada nesse, que obedeceria e obedeceu a lei, cumpriu o mandato e cumpriu o pacto. E agora nos oferece isso graciosamente. A narrativa da criação é fundamental para entender
a pregação do Evangelho. Nós não entendemos o que Cristo fez por nós. Nós não entendemos como Deus criou o mundo, para ser o quê, e qual é o nosso papel nesse mundo, e como tudo isso foi falho, mas Deus, em Jesus Cristo, reconstrói, redime e resgata todas as coisas. Por isso é tão importante, também, resgatarmos a nossa visão, crença e compreensão da narrativa da criação. Deus criou todas as coisas, colocou o homem no jardim, no mundo, para cumprir a sua palavra, a sua vontade. Nós somos chamados a obedecê-lo agora, em Cristo, redimidos, restaurados em Cristo, porque nós confiamos que Ele cumpriu, obedeceu perfeitamente. Agora nós vamos caminhar nessa mesma obediência em Cristo. Vamos orar? Deus bendito, Pai, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, nos achegamos até o Teu trono de graça. Nos achegamos, Senhor, para que possamos render louvores a Ti, expressar nossa gratidão e admiração e devoção, porque o Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo, podia justamente nos abandonar, mas assim não fez. Pela Tua graça, um favor que não merecemos, o Senhor estabeleceu desde a eternidade que o Seu Filho tomaria o nosso lugar, cumprindo aquilo que era nossa responsabilidade como seres humanos, recebendo apenas as consequências da nossa falha, da nossa desobediência, da nossa queda, e nos entregando, nos oferecendo graciosamente os frutos e benefícios da obediência dEle, perfeita e santa obediência do Teu Filho. Ó Pai, nós somos apresentados a verdade que o Senhor não só criou todas as coisas, mas estabeleceu um caminho no qual nós, seres humanos, deveríamos conduzir a nossa vida. Ó Pai, nós não estamos mais no Éden, Pai, mas ainda para sobre nós a responsabilidade. Por isso, Senhor, o Teu povo, tem os olhos abertos pela Tua graça, o Teu povo que foi vivificado pelo Teu Espírito, já que recebemos nova vida por meio do Teu Espírito, ó Pai, que possamos então viver intencionalmente, desejosos de cumprir as ordens que o Senhor estabeleceu, o padrão determinado pelo Senhor desde a criação, não confiados em nossas obras que falharam, mas nas obras de Cristo, que cumpriu perfeitamente, e agora nós, pela graça, estamos aliançados contigo, ó Pai. Pai, nos ajuda então a viver, ó Pai, buscando cumprir o Teu propósito, ó Pai, para esse mundo, para o florescimento da sociedade, para o bem das pessoas, a serviço do Senhor. Para ajuda, Senhor, a encarar nossos trabalhos, nossos relacionamentos, nossa família, tudo mais que nós fazemos, Senhor, como um cumprimento da Tua vontade, buscando entender à luz da Tua palavra, aquilo que o Senhor mandou, para que possamos então ter uma nova perspectiva, para que não sejamos, ó Pai, esmagados, Senhor, pelo cansaço, pela falta, Senhor, de resultados ou de reconhecimento, nos lembrando que o Senhor nos chamou para uma missão, o Senhor nos confiou uma responsabilidade, que em Cristo agora foi redimida e está válida. E por isso, Senhor, trabalhamos, servimos, vivemos, casamos, temos filhos, ó Pai, para servir e obedecer ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a assim fazer, conforme a Tua vontade. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.